O mercado muda, a sociedade evolui e você acompanha tudo aqui. Zampieri Pode Mais. A voz da Zampieri no ar. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje em mais um episódio do Zampieri Pode Mais, o podcast oficial da Zampieri Imóveis. E hoje a gente vai tratar sobre esse mercado tão incrível que a gente vive, que é o mercado de locação. Se a gente olhar para o mercado imobiliário hoje, ele está passando uma das maiores transformações das últimas décadas. Então, a gente tem novas tecnologias, inteligência artificial, automação de processos, dados sendo cada vez mais gerados e cada vez maior necessidade de se analisar esses dados. Somando-se a isso, temos um cenário econômico de mudança e alteração aí da Selic, que impacta diretamente o nosso mercado de locação. Temos alterações jurídicas muito importantes vindo aí, como a reforma tributária. E hoje, para falar sobre tudo isso, estou aqui com dois fenômenos, duas pessoas incríveis para falar sobre a transformação, a inovação e o que a gente pode esperar para o mercado de locação. Aqui, Rodrigo Werneck, que ele é fundador da Cúpula, que nasceu como uma agência de marketing e hoje ocupa um papel fundamental na disseminação de informações para o mercado imobiliário e que também está ocupando a posição de relações com o mercado da Credialuga. E Guilherme Blumer, que é fundador da Credialuga, mais de 20 anos aí de atuação no mercado imobiliário. Então, a gente vai ter muito pano para manga para falar aqui hoje. Eu queria começar primeiro agradecendo vocês pela presença, escutando um pouquinho de vocês sobre tudo isso que a gente comentou agora no início. E quero que vocês se apresentem, falem um pouquinho dessa sua vivência, né, da vivência de cada um de vocês. Rodrigo, pode começar. Nicole, muitíssimo obrigado por estar aqui contigo, compartilhando um pouco de conhecimento sobre o mercado, um mercado que é o meu amor. Eu sou apaixonado por gestão imobiliária, trabalho com imobiliárias na condição de consultor, treinador, disseminador de melhores práticas já há 18 anos. Uma fase em que as imobiliárias prosperaram demais, em que elas se profissionalizaram demais, algo que é fundamental para o nosso mercado, porque a imobiliária ela é absolutamente essencial na intermediação, na relação, né, entre locadores e locatários e, de certo modo, eu tenho tido certo protagonismo nessa transformação ao lado das imobiliárias. Maravilha, muito obrigada, Guilherme. Queria escutar um pouquinho você também. Nicole, primeiro, prazer estar aqui com vocês. A gente estava brincando aqui antes, né? É gostoso demais gravar podcast, ainda mais em Maceió, né? Olha aí. Aí é mais gostoso ainda. Litoral mais bonito do Brasil. Bom, eu, né, como a gente comentou, eu sou cofundador da Credialuga, divido a cadeira de CEO com o Daniel, nosso sócio. Tenho 20 anos de mercado imobiliário, alguns desafios bem interessantes. Um deles foi, por exemplo, contribuir na criação do primeiro CRM de mercado imobiliário do Brasil, focado em lançamentos. Durante esses 20 anos, fiz um pouquinho de tudo dentro do mercado imobiliário. Dos últimos 3 anos e meio, a gente vem construindo a história da Credialuga num mercado de locação que me apaixona. Eu acho que é um mercado que cresce naturalmente de 8% a 10% no Brasil, com Selics, que a gente vai falar disso, mas com Selics altas esse número aumenta, né, esse percentual aumenta, mas existe ainda N fricções, N processos a serem melhorados, e o Brasil ainda está muito distante de países e capitais, grandes capitais também, onde o percentual de imóveis alugados ainda é muito pequeno, e isso vai com certeza aumentar, por questões de Selic e por questões também da nova juventude, dessa galera que vem, muito mais da experiência do que da propriedade, né? De ter a propriedade em mãos. Então, acho que a gente tem N situações para evoluir nesse sentido. E a gente vai bater um papo sobre elas. Muito legal, né? A locação, ela é realmente embrionária aqui no Brasil. E assim, o que eu acho muito interessante é que ela, historicamente, ocupa um papel mesmo social aí de impulsionar a moradia. Então, além de ser, como a gente vai comentar aqui, uma excelente forma de retorno de investimento, né? Super sólido, historicamente, ela também tem um papel social muito, muito amarrado. Mas antes da gente falar sobre futuro e sobre tendências, vamos olhar para o agora.
Rodrigo, na sua visão, o que veio para ficar? Quais são as mudanças hoje que o mercado de locação passou, que você fala, cara, isso veio para ficar e a gente só vai evoluir? Perfeito. Alguns pontos são muito claros, né? Em primeiro lugar, o aluguel, no passado, ele era uma estratégia de defesa patrimonial. Né? Quando você tinha a inflação descontrolada, você tinha muitas vezes até uma insegurança jurídica, confisco de poupança, situações assim. Era um Brasil que não existe mais hoje, e hoje claramente o aluguel começa a se posicionar como uma estratégia de investimento para crescimento patrimonial. Né? O que está por trás disso? Uma tendência de longo prazo de redução da taxa de juros. Quando você olha, né, o Brasil dos anos 90 versus o Brasil de hoje, os juros hoje são muito mais baixos. Nós tínhamos juros de 27%, 28%, hoje é 15%, num momento em que a economia foi bagunçada pela pandemia. Mas se não fosse isso, nós teríamos provavelmente uma taxa de juros de 8%, 9%. Esse é o normal de uma economia como a brasileira. Numa economia assim, o aluguel ele torna-se sim uma excelente opção de investimento, porque você tem a rentabilidade mensal do aluguel, mais a valorização do imóvel. E quando você soma essas duas rentabilidades, você tem um resultado que supera a taxa de juros. Perfeito. Então, essa é a tendência de médio e longo prazo, é o que acontece, como o Blumer colocou, em países desenvolvidos, né, como a Europa, Estados Unidos. Lá o aluguel é uma estratégia de investimento dos grandes fundos. Né? Você tem um mercado que está na mão de grandes investidores que constroem prédios inteiros para alocação. Então, o nosso mercado vai nessa direção. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, uma tendência muito clara, o fim do fiador. A gente encara hoje no Brasil, muito em função ainda do desequilíbrio da pandemia, uma onda de inadimplência muito resiliente. O imóvel se valorizou demais, na ordem de 60%. Né? O valor do aluguel aumentou desde 2022 para cá, enquanto a renda das famílias cresceu menos da metade desses 60%. E chegou perto de acompanhar. Exato. E aí, você só tem 3 saídas. Ou o inquilino mora num imóvel menor, e muitas vezes para uma família isso é difícil, ou ele vai morar mais longe, e isso tem um impacto grande em termos de transporte, tempo de deslocamento para o trabalho, enfim, ou ele deixa de pagar. E isso é um problema grande para o proprietário, para o investidor, e a imobiliária ela vem observando esse cenário e respondendo. Então, hoje, o fiador, ele claramente vem se tornando uma garantia obsoleta, substituída por garantias profissionais, garantias pagas que oferecem a confiabilidade, né, do repasse do valor do proprietário, mesmo numa situação de inadimplência. Essas duas questões, para mim, são as grandes tendências que vem se consolidando muito lentamente, né? Muitas vezes, quando a gente olha um ano depois do outro, você não percebe tanta mudança, mas quando você aumenta esse campo de observação, a lupa, né? Joga a lupa sobre 10 anos, joga a lupa sobre 20 anos, é uma transformação brutal que o nosso mercado está vivendo. Maravilha. Isso deixa mais democrático o acesso à locação, né? Porque o fiador é aquele favor que você não quer pedir, que ninguém quer dar. Né? E a gente sabe que, até juridicamente, olhando sobre o ponto de vista jurídico, para você tirar do imóvel é mais difícil, para você recuperar aquele crédito é mais difícil. E, gente, nós temos que ser honestos. Né? Quem é proprietário e coloca o imóvel para alugar, ele quer 2 coisas. Rentabilizar e, ao final da locação, saber que vai receber aquele imóvel nas mesmas condições ali, melhor, mas detonado, ele não quer. Né? Então, quando você olha para uma locação que ela vem ali durante 30 meses, 36, com o fiador, chega no final com inadimplência, como é que você vai recuperar isso? Daqui que você acha essa pessoa, então fica muito realmente difícil de se recuperar isso. Então, concordo muito com você, com essa sua visão de trazer a importância
essas duas importâncias muito grandes. Eu queria escutar um pouquinho de você, Guilherme. O que é que você pensa sobre isso? Acho que somado a isso, Nicole, que o Werneck comentou, quando a gente tem um aumento muito grande, ele vem acontecendo no volume de locações e de busca de imóveis, não só questões que a gente brinca até às vezes na Crédito Aluga, neandertais, que é o fiador com um processo mais lento, uma vez que esse volume de locações aumenta muito, ou busca por locações aumenta muito, você precisa cada vez mais entender todo esse ciclo de administração de imóvel, como você muito bem colocou, no final da locação, como isso funciona. E a gente no passado enxergava muito, por exemplo, um processo de eu vou alugar direto com o proprietário, ou um corretor me fez o aluguel, eu paguei a primeira locação, mas sabe, tipo, ele vai tentar fazer uma administração. É necessário num mercado que está se profissionalizando dessa forma, uma super profissionalização de quem administra aquele bem. Então a gente vê não só no fiador pessoa física, né, negócio arcaico, juridicamente frágil, a gente começa a olhar esse imóvel como um patrimônio que gera liquidez cada vez maior para ele, e ele começa a entender que algumas situações que a gente praticava no passado, com essa profissionalização, deixam de fazer sentido. Então eu pego um outro exemplo que é muito comum no país, que são o cheque calção, né? Em 3 aluguéis, regionalmente aqui um aluguel. Se você olhar o período, caso esse inquilino venha a ficar inadimplente, um aluguel é praticamente nada. Se essa pessoa, por mais que ela fique no imóvel, e aí a gente pode pegar um imóvel de 5, 4 mil reais de aluguel, no final, para algum tipo de dano, e essa pessoa pode morar 3, 4 anos nesse imóvel, provavelmente os reparos, as necessidades são muito grandes. Esses 4 mil reais provavelmente não vão dar para praticamente nada. Com certeza não dá, não. E aí você vai ter que fazer essa reforma proprietário sozinho, com o seu próprio capital, e descontar este valor do período, né? Se você olhar todo o tempo que você recebeu o aluguel e tirar esse valor e para colocar no imóvel, na reforma desse imóvel para uma nova locação, essa rentabilidade começa a sofrer efeitos negativos. Então existe, né, fora a questão do fiador, fora a ultraprofissionalização, também a construção cada vez mais de grandes conglomerados querendo fazer esse business. O business da locação é muito atrativo. Em São Paulo, por exemplo, onde eu moro, existem alguns bairros, a gente estava comentando sobre seu tempo em Pinheiros, onde boa parte de Pinheiros os prédios, né, todos os prédios são construídos por fundos, por empresas que controlam toda a locação. Então é um negócio que vem sofrendo, pro lado positivo, uma profissionalização muito grande. Empresas como nós entramos nesse mercado, como a Crédito Aluga, para trazer diferenciais competitivos que as imobiliárias podem escalar, que tragam agilidade, né? Hoje, por exemplo, eu não sei se aqui em Maceió é assim, mas fiador, você precisa ter um imóvel na cidade, né? Enfim, tem algumas praças que o teu fiador, se não tiver um imóvel na própria cidade, você não pode alugar. Enfim, são N dificultômetros desse processo que a gente começa a ter a exclusão disso nos processos de locação, né? Isso é muito interessante, porque quando a gente olha a locação como realmente um ativo, então, gente, o proprietário do imóvel, ele é um investidor, ele tem que entender que aquilo é um patrimônio, da mesma forma que você não pega 2 milhões de reais que você tem no banco e você dá para um qualquer gerir, você não pode fazer isso com o seu imóvel. Perfeito. Você não pode fazer isso com a locação, porque aquilo dali, ele tem que te gerar valor. Então, pegando aqui o gancho do que você falou agora, poxa, se eu pego uma locação que tem um fiador, enfim, qualquer outra garantia, uma calção de um aluguel, no final da locação, que eu deveria, como a gente bem falou, ter rentabilizado isso e recebido o meu imóvel igual ou melhor, eu recebo ele pior, não é só que eu não tive rentabilidade, eu paguei para aquela pessoa. Exatamente. Então, eu perdi toda a valorização que eu podia ter tido. Esses 10% da valorização de um imóvel, eu perdi, eu rasguei. Por quê? Porque eu quis economizar, às vezes, de ter uma gestão profissional. Perfeito. Porque o que é uma gestão profissional? É você estar bem assessorado. Hoje, o proprietário, o investidor imobiliário, ele precisa estar bem assessorado. Ele precisa estar com players no mercado que entendam os dados, que primeiro tenham esses dados, né? Que entendam e saibam embasar isso para a tomada de decisões, para que consigam realmente orientar eles de qual é o melhor caminho a se seguir naquilo dali. E diante disso, puxando aí
ainda para esse nossa visão para o mercado de 2026, dos próximos anos. Quais ferramentas vocês acham que veio para ficar? Né? Assim, inteligência artificial, o que vocês veem dela? Onde isso pode melhorar na análise de crédito? Onde isso pode melhorar numa inadimplência? Onde isso pode melhorar na esteira da relação entre locador, imobiliário e locatário? Perfeito. A jornada de contratação do imóvel, Nicole, ela está cada vez mais digital. Então, acho que essa é uma tendência bem consolidada e cada vez mais rápida. Hoje você tem uma jornada extremamente segura em que o locatário ele tem os seus dados conferidos em diferentes bases de dados, possibilitando ao locador e à imobiliária muita segurança de que você não será, por exemplo, vítima de uma fraude. Né? É algo que acontece demais na locação direta, quando o proprietário decide alugar direto para um inquilino, você tem ali um risco enorme, não apenas de inadimplência, mas também de fraude. Sim. Nós, por operarmos no Brasil todo, nós observamos muitíssimos casos, por exemplo, de imóveis alugados por criminosos que transformam o imóvel num cativeiro, né, num centro ali de operações deles. Aluga ele várias vezes. E esse bandido, ele procura o quê? Ele procura exatamente imóveis administrados na locação direta, porque ele não precisa apresentar dados, né? Ele não precisa ter os dados de um laranja para finalizar a locação. Nós observamos que quando a imobiliária trabalha com a tecnologia adequada, isso se torna uma hipótese praticamente remotíssima, nula, porque você tem ali uma tecnologia muito assertiva para conferência dos dados, para conferência da renda, inclusive. Né? Uma coisa é o que a pessoa declara de renda, outra coisa é o que ela tem de histórico de crédito no mercado ao longo dos últimos anos. Então, o crédito ele não é uma fotografia de momento. Ah, tá aqui o meu olerite. O olerite é uma fotografia de hoje. O crédito, ele é um filme. E esse filme é construído através de dados que o mercado processa e organiza ao longo de anos. Ações de despejo que, eventualmente, esse inquilino encarou na sua última locação, na sua antepenúltima locação, isso diz muito sobre a índole dessa pessoa. Isso é parte do filme que não pode ser ignorada no fechamento do negócio. Só um parêntese, Rodrigo, mas você falou uma coisa agora que é muito interessante. Um outro índice que a gente está avaliando, além das ações de despejo, que óbvio, né, tem total relação, é se aquela pessoa ela ajuiza muitas ações com frequência. Porque isso é um indicador de que, poxa, tem alguma coisa errada aí, porque ela está sempre buscando judicializar uma questão e não, talvez, olhar ali para as bases contratuais que são estabelecidas. Só quis fazer esse parêntese. É uma inclinação à litigância, isso, né? Maravilha. Digamos, uma vocação para a briga, né? É isso. Então, hoje, eu acho que essa é a grande tendência da tecnologia. É essa base ilimitada, praticamente, de dados em que a imobiliária, né, pode trabalhar com muita confiabilidade no fechamento dos negócios. Então é essencial ter ao lado, né, da gente, se a gente tem um mercado onde esses dados estão disponíveis, você precisa se cercar de parceiros e de intermediadores e de profissionais mesmo que vão fazer essa gestão olhando para esses dados, sabendo ler esses dados, né? Porque, como muito se fala, dados são o novo ouro. Mas do que adianta eu estar ali gerando esses dados se eu não vou fazer nada com ele? Esse é o grande X da questão. Esse é o grande X da questão, Nicole, que eu acho que a gente vem conseguindo no mercado imobiliário e em outros mercados também, mas evoluir de uma forma muito interessante. A gente está conseguindo minerar dados de uma forma interessante. Quando a gente fala do ponto de vista de inteligência artificial, no nosso caso, e aí entrando até não propriamente no nosso negócio, né, de garantias, soluções financeiras de aluguel. Mas se a gente olhar propriamente até pela velocidade do início do processo da locação, que é receber um lead, né? Hoje você tem inteligência artificial mapeando, tracionando esse lead, olhando qual é o perfil dele, então você ganha SLA de resposta, você ganha escala, você entende um processo para que o corretor ou o atendente de locação entre
né, num meio de um funil ali. A gente tem hoje visto muita coisa sendo bem feita nesse sentido. A IA tem a ver também, no nosso caso em específico, com leitura de contrato. Olha, essa cláusula está errado, esse endereço não bate. Em cobrança, a gente consegue entrar né, sendo mais fortes no processo de cobrança via inteligência artificial. Esses processos a gente vê com uma mudança muito clara. E quando a gente olha também sobre velocidade de atração e entendimento de dados, como o Werneck muito bem colocou, crédito não é uma foto, é um filme. Uhum. A gente tem um exemplo super emblemático. Um parceiro nosso de Pelotas, uma vez no final do mês, querendo bater meta, né? Ele olhou um inquilino e a gente, na Crédito Aluga, por exemplo, a gente reprovou aquele inquilino. E aí eles olharam outras ferramentas, existe uma abundância de ferramentas, obviamente a gente olha N outros dados, mas existe. As imobiliárias olham muitas vezes o crédito daquele inquilino sozinha, sem um terceiro, o que eu acho super válido. Claro. Super válido e diria para todas fazerem. Mas ali naquela ferramenta, então, o score, que é uma das coisas que a gente analisa, né, entre N outras, da pessoa era bom. E a gente tinha feito uma negativa sobre aquele CPF. E ele nos ligou. Ele, né, ligou pro time e tal, a gerente de locação chegou até mim. E aí eles falaram, olha, a gente tá querendo aqui na correria para bater a meta. E vocês aprovaram esse inquilino, mas a gente viu esse inquilino é bom. E quando a gente foi olhar, ele tinha um score filme e fotografia. A fotografia daquele momento dele era ótima. Nos últimos 5 anos, ele havia sido despejado 2 vezes. A gente olhou esse passado dele e falou, isso é um risco inerente ao meu negócio e ao negócio do meu parceiro. Com certeza. E eu liguei para ele. Falei, olha, aconteceu isso. A gente avalia que isso pode ser um problema para você. Isso pode ser um problema para nós. E nós tratamos você como a gente gostaria de ser tratado. Eu tô colocando esse cara para morar no imóvel que um proprietário deixou para você administrar. Uhum. E ele olhou e falou, cara, eu nunca imaginava que alguém ia me ligar para falar isso. Mas é exatamente essa abundância que a gente consegue ter de informação hoje de conseguir começar a olhar, rebobinar uma fita da vida de um inquilino para olhar para a Zampieri e falar assim, olha, esse a gente pode colocar juntos aqui dentro. Isso, porque é aquilo que a gente vinha conversando antes, né? Hoje a gente tem um mar de inquilinos. Então, eu brinco isso sempre. Gente, se eu colocar uma foto hoje do seu imóvel, vai levantar a mão um monte. Exato. O difícil é eu saber daqueles ali quem é o inquilino que vai conseguir pagar o valor do aluguel durante todo o contrato. Porque não adianta eu alugar rápido. Não é sobre o primeiro inquilino, né, Nicole? É isso. Não adianta eu alugar rápido. Eu preciso alugar certo. Perfeito. Eu preciso alugar certo. Não adianta pra mim colocar uma pessoa no seu imóvel, Rodrigo, pra daqui 6 meses ela tá saindo. E deixando problema, e tendo que pintar o imóvel de novo, e tendo que fazer reforma pra colocar de novo, pra dali 6 meses. Gente, locação é uma coisa que a gente precisa olhar a longo prazo. Perfeito. Né? Então não faz sentido. E isso casa muito com essa abundância de informações. Poxa, a gente não tá no mundo hoje, há 20 anos atrás, que imobiliária para analisar o inquilino tinha que ser da fotografia. Não tinha como olhar o filme. Né? E agora a gente consegue. Isso que você está colocando é fantástico, fantástico. É essa realmente a visão que a gente acredita também. A gente vive, né? A gente fala que o nosso esporte preferido é visitar imobiliário. E a gente conhece 1.500 imobiliárias no Brasil e todo mundo fala. Se eu tivesse mais imóveis, eu locava mais. Então é exatamente isso que você falou. Então não é sobre colocar o primeiro inquilino. É sobre colocar o melhor inquilino. Porque a relação você acabou de me dizer que você precisa de mais imóveis, você precisa de mais proprietário. Isso parte do pressuposto que os proprietários que deixaram o imóvel com você estão satisfeitos com o que você está fazendo. Né? Então é uma inversão, não de valores, mas de prioridades do que você precisa analisar num mercado de locação como esse, de abundância de inquilinos, e de uma abundância de inquilinos que vem com uma taxa Selic, o endividamento da população brasileira preocupante, muitas vezes, de olhar e falar assim, o mercado de locação vai sofrer, ele vai ser um mercado ruim. Não existe essa possibilidade. Mas existem épocas de vacas gordas e vacas magras. E você precisa entender e falar, é sobre colocar a melhor pessoa. Isso. E o problema é esse. Como é que você, um proprietário sozinho que investe em locação, vai entender isso sozinho? Porque outra coisa que eu falo muito, não existe profissão proprietário de imóvel. Não é uma profissão, tá?
Ponto. Então, você que é proprietário de imóvel, você tem o seu trabalho, você tem a sua vida pessoal. Ah, mas eu vivo só dos meus aluguéis. Ótimo, então vai pra praia e deixa a gente fazendo toda a gestão dele, né? Deixa a gente repassando, garantindo esse recebimento do aluguel, fazendo a gestão, orientando você na tomada de decisões e vai viver sua vida. Então, se o proprietário ele não é uma profissão, ele precisa estar com uma boa gestão. Porque senão, ele vai cair no canto da sereia da locação rápida. Porque pensa, é muito bonito. Coloquei o imóvel hoje para alugar, amanhã tem alguém querendo alugar, desesperado. Porque o inquilino que ele foi despejado do último imóvel, ou que ele tá com o grande score lá embaixo, ele tá desesperado para alugar. Perfeito. Ele quer alugar e ele vai pagar 5 calções e ele vai fazer o que você quiser. Mas ele vai entrar e vai sair, e vai dar problema, e vai dar dor de cabeça. Então, isso é uma mudança muito grande que a gente tem que fazer na mentalidade mesmo dessas pessoas que investem em imóvel. Ter um pouco de paciência e confiar que, às vezes, esperar para colocar o inquilino certo é muito melhor. Você não concorda, Rodrigo? Concordo demais. E hoje a gente está vivendo um momento muito importante do mercado que precisa ser observado pelo locador, que é a reforma tributária. A reforma tributária, ela basicamente reseta, né? Ela estabelece novas lógicas de tributação sobre o valor do aluguel. Isso vai ter um impacto profundo para os investidores que vão precisar entender a melhor forma, né, de organizar o seu investimento. O governo basicamente trancou a porta da sonegação, que muitas vezes era uma opção dos investidores, né, que preferiam não declarar a sua renda através do aluguel. Hoje o mercado vai ter aí basicamente um ano de transição, né, para que em 2027 o cerco se feche por completo, mas a sonegação está com os dias contados. E isso, para o proprietário que administra sozinho, isso impõe uma complexidade enorme, além de estreitar os ganhos. Quando você olha para esse contexto, né, que a gente colocou aqui, de tecnologia, riscos, crédito, inadimplência e locatários também, né, cada vez mais difíceis, né? As pessoas hoje estão muito imediatistas, as pessoas querem respostas rápidas. Às vezes o investidor está lá de férias, né? Tá com a família no final de semana, daí liga o inquilino, olha, o chuveiro queimou. Tá com a goteira em cima da minha cama, resolva. Desculpa, eu não vou parar aqui o meu almoço de domingo para resolver a tua goteira. Eu vou ver isso na segunda-feira, só que o inquilino já vai estressar e ele vai te estressar, né? Não apenas ele ficará estressado. Então, quando você olha inadimplência, reforma tributária, essas pessoas, né, cada vez mais inflamadas, difíceis, intolerantes, intransigentes, digo para você, o futuro do aluguel é intermediado pelas imobiliárias. Maravilha. E você falou agora essa questão da ligação, até escrevi aqui, essa questão da ligação. E outra coisa que é maravilhosa na gestão direta, vencimento é dia 5. Dia 5 sempre acontece alguma coisa. Sempre. Putz, meu Pix não tá mais funcionando. Olha que as vendas esse mês foram tão ruins. A gente pode deixar para dia 7, dia 7 vira dia 15, dia 15 vira dia 30. Do nada, esse locatário tá fazendo um parcelamento que ele mesmo estabeleceu na cabeça dele, deposita na conta do proprietário direto, sem 1 centavo de juros, de multa, de nada. Ou deposita metade, né, do aluguel. E aí vai depositando metade, porque é só isso que eu posso, e aí se vire para me tirar, né? E aí o proprietário se vê naquela situação de, putz, eu vou fazer o quê? E às vezes quando você tem uma grande carteira, acontece isso com um, com outro. Não te impacta diretamente, porque, enfim, você pode ter outros frutos. Mas, gente, temos que olhar a locação como um negócio, né? E é engraçado isso, né? Porque muitas vezes a gente olha serviços que a gente, né? O mundo é um grande distribuidor de experiências e serviços para tudo que você faz. Então a gente sai daqui agora como um prestador de serviço, a gente vai lá, alguém prestará algum tipo de serviço para nós. E diariamente a gente elogia ou critica níveis de serviços.
Locar o imóvel, a intermediação de fato de locar o imóvel é a ponta do iceberg. Administrar um imóvel 30 meses, ansiedades, frustrações, é uma arte, né? E aí é aquilo que a gente falou. Pô, eu vou numa farmácia, eu vou num restaurante e o atendimento não é o que eu gostaria. Aí eu sou o proprietário que alugo direto, vou passar o meu fim de semana no Patacho, o que quer que seja, e a goteira está acontecendo, mas eu não consigo responder a inquilina Nicole agora, porque eu estou aqui com a minha família. Percebam que é a mesma frustração de você ir num restaurante e ser mal atendido. Você está prestando esse serviço. O seu serviço não é alugar o seu imóvel. O seu serviço é administrar a relação sua com esse inquilino, que você não está fazendo. Então é complexo essa ilusão. E muitas vezes as pessoas não percebem que esses 10%, 12%, 8%, varia de região para região de administração, não é sobre o que é caro ou o que é barato. É sobre o que é o valor entregue da experiência daquele negócio. Essa é a miopia que muitas vezes ainda faz perdurar uma locação direta ou um calção de um aluguel. Perfeito, porque se essa relação não fosse conflituosa, não tinha existido uma intermediadora lá atrás. Perfeito. Ela existe, se ela se mantém até hoje, né? Porque realmente existe eu falo muito sobre... Eu não consigo... Eu acho que isso é muito interessante, ver que eu já fui num raciocínio do outro muito rápido, mas eu acho muito interessante e vem muito do que a gente vinha conversando aqui, quando a gente acredita o propósito do nosso negócio. Então, eu não consigo conceber uma relação direta porque a gente vive na prática os empecilhos. Então, poxa, se eu sou uma empresa de 32 anos, se eu faço isso há 32 anos e ainda tem dias que eu sento aqui e falo, gente, como é que a gente resolve isso? Como é que você... Guilherme, que aluga sozinho, vai saber responder? Como é que você vai ter as melhores soluções se às vezes a gente que vem há 32 anos fazendo isso não sabe, né? Não tem como ter essa resposta. Processos de vistoria, de entrada, de saída, coisas N complexas, porta, maçaneta, detalhes do negócio que a gente vai aprendendo com 15, 30 anos, sofrendo, errando. Isso. Você vai errar uma vez, vai doer muito no seu bolso. Muito. E puxa, pra quê? Pra que você que é proprietário, você não precisa aprender a fazer tudo sozinho. Você só precisa estar bem assessorado. Você precisa estar com alguém do lado que você, lógico, confie. Que você veja que é acredite no valor que ela entrega. Então, a gente vinha conversando muito aqui durante a tarde. E foi bonito de ver vocês falando, né? Que dava para ver que vocês acreditam na solução que vocês trazem, na solução do negócio. E eu acho que isso é o alicerce para qualquer empresa prosperar, né? Porque se a gente não tem isso, a gente não vai ter nada. Produto, hoje, ele vira commodity. Perfeito. Né? A administração de locação, ela vira commodity. Então, eu preciso entender que a administração hoje não é mais receber e repassar o valor do aluguel como era anos atrás. É conseguir ter esse olhar 360 e, principalmente, entender o imóvel alugado como um investimento, só que também entender que ali tem o Rodrigo, que está num sábado, com uma goteira em cima da cama dele. Então, de um lado, eu tenho o Guilherme que muito bem tá no Patacho, felizão da vida, vivendo a vida dele, só recebendo a rentabilidade daquilo. Mas do outro, eu tenho uma pessoa que seja numa alocação residencial, que olha para o imóvel como o seu bem. Cara, você passa o dia inteiro trabalhando, viajando, como vocês bem estavam falando. Você quer chegar em casa, você quer estar no melhor lugar da sua vida. Ou no seu trabalho. É o lugar que você mais fica. Porque você passa grande parte do dia no seu trabalho. Você quer que tudo esteja bem. Então, a gente como imobiliário e vocês como grandes parceiros que também lidam muito com o locatário, tem muito que ter esse discernimento ali de, ok, do lado eu tô com um investidor, mas do lado ali eu tô com uma pessoa que tem dores reais, que tem problemas reais e que precisa também da nossa ajuda, né, pra ter aquilo como resolvido. E pra gente já encerrar... Gente, como passou rápido. Passou voando, né? Eu queria pedir pra vocês, diante de tudo que a gente conversou, se vocês pudessem dar 3 dicas para investidores de locação. 3 dicas do que eles precisam agora, olhar para o agora e se preparar para o futuro. O que seria? Bom, 3 dicas para o investidor. O primeiro é entenda o ciclo
do mercado. E muitas vezes esse ciclo do mercado pode dizer que a alocação versus a poupança, versus a Selic, vai parecer menos ou mais interessante. Mas se você olhar não só a rentabilidade mensal, mais o valor da construção do patrimônio ao longo do tempo, se a gente olhar os grandes investidores, os grandes bilionários mundiais brasileiros, o quanto eles têm de investimento no imobiliário, em real estate mesmo, propriamente dito, geralmente é 40%, 50% da fortuna desses caras. Onde eu quero chegar? É um jogo de médio e longo prazo. Aprenda as nuances dessa economia, ela vai acontecer como em qualquer negócio. Se a gente olhar e falar, mas no mercado financeiro, gente, desde 21 não há um IPO no Brasil. Se alguém for para a Bovespa hoje, ela está com o gráfico 100% assim para qualquer empresa, quase. Então, aprenda que é um jogo de médio e longo prazo. Confie muito na imobiliária que está intermediando esse negócio com você. Procure as melhores imobiliárias para estarem do seu lado na aquisição desse imóvel que você vai colocar para rentabilizar, e procure garantias profissionais sobre isso. Perfeito. O Brasil vai, infelizmente, ainda viver um período de Selic e inadimplência alta. Você precisa ter empresas que entendem exatamente desse negócio, não tenham garantias frágeis, um fiador pessoa física que pode sair desse contrato, um calção de um aluguel que nos reparos não vai ter, vai sair do seu bolso esse negócio. Então, assim, tenha alguém profissional do seu lado. Isso, para mim, são os 3 grandes pilares para que você tenha a administração do seu patrimônio bem feito. Perfeito. Bom, vamos lá. Busque conhecimento sobre a reforma tributária, converse com especialistas, converse com quem trabalha na administração de imóveis, porque o impacto será muito grande na questão do aluguel. Você vai ter ali um cerco à sonegação muito assertivo do governo. Esse é um ponto de atenção. Segundo, olhando para imóveis, observe as tendências de mercado, mas cuide com modinhas, né? A gente sabe o quanto muitas vezes determinados tipos de imóveis são muito ofertados e isso afeta a rentabilidade no médio e longo prazo. Então cuide, né? Muitas vezes tem lá um lançamento com 500 apartamentos compactos, né? Poxa, são 500. Você precisa ter muita demanda para absorver aquilo. Então, cuidado com ondas, né? Assim, todo mundo está fazendo isso. Evite, você não é todo mundo no mercado imobiliário. Já dizia sua mãe. Exato. Você não é todo mundo. E, terceiro lugar, programe a sua mente para o longo prazo. O mercado imobiliário é um jogo de longo prazo. Os resultados mais expressivos, os patrimônios mais relevantes não foram construídos em 1 ou 2 anos de investimento. Perfeito. Perfeito. E pegando um gancho aí, a gente estava conversando antes, né? Sobre justamente essas ondas. E trazendo aqui para o mercado regional, às vezes a gente vê, eu vou ficar olhando para o mercado de São Paulo, no que é que funciona lá. Mas, cara, será que vai funcionar no mercado local? A regionalidade é muito forte. Muito forte. E precisa ser. Porque o mercado de construção civil está diretamente ligado ao mercado de locação. Porque aqueles estudos eles vão ser alugados, a gente vai ter uma quantidade relevante de locatário para aquele produto. E aí, o que é que vai acontecer com isso aqui, né? Preço. Exatamente. E aí, pegando também um gancho nessa questão de fechar cada vez mais o cerco, nós temos o fechamento do cerco da reforma tributária dessa sonegação e temos aí também um grande fechamento das locações que não são locações por temporada, né? Exato. Acabou essa história de você, numa locação aí de curto prazo, precisar ficar sem declarar. Então, isso já não é uma realidade que a gente pode contar. A gente já pode ter isso como um passado, né? E queria, assim, agradecer imensamente, dizer que a gente poderia ficar facilmente mais 3 horas e meia aqui conversando. 4. 3 horas e meia, 4. Dava para ir para Recife com a gente conversando. Não. Mas muito obrigada. Tenho certeza que estaremos aqui mais vezes. Com certeza. Vou cobrar essa vinda de vocês. Foi um super prazer como empresa ter vocês aqui.
super prazer como empresa escutar duas vozes assim extremamente relevantes no mercado nacional que ditam tendências. Então, dividir a mesa com vocês foi uma honra. Rever Rodrigo aqui, nossa Maceió, na nossa Zampieri. Muito, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, Nicole, e assim, espero, obviamente, voltar sempre, né? Construir, né, uma parceria sólida com vocês, com o Estado, com a região, com a cidade. E voltar para cá, como eu brinquei, né? É sempre um prazer. Maravilha, tem que trazer sua esposa, da próxima vez ela vai te cobrar, viu? Já tomei uma bronca, a segunda não passa. Nicole, muito feliz de estar aqui com vocês e especialmente acompanhar o teu desenvolvimento. Eu vim aqui há 8 anos e vi uma menina, volto aqui 8 anos depois e encontro uma executiva extremamente antenada em tudo que está acontecendo muito rápida, no mercado. Porém, com a mesma altura. É o que dói um pouco. Mas olha, você não tem noção da minha alegria de ver o teu crescimento. Mas de conhecimento gigante. De gestão. Pessoal, isso. Parabéns pelo que você está construindo aqui com o apoio de Nilo e Solange. Muito obrigada, pessoal. Vamos encerrar. Espero vocês. Sigam a gente nas redes sociais. Acompanhem o nosso podcast. Nós vamos estar lançando episódios todas as terças-feiras, às 17 horas. Então, fiquem ligados e estejam cada vez mais procurando conhecimento e se abastecendo dessas informações que trazemos aqui. Tchauzinho.